Bom dia a todos e todas. Estamos começando a sessão da 5ª Câmara Julgadora do TIT. Hoje é dia 8/6/2022, 9h04 da manhã. Esclareço que a sessão está sendo gravada e será posteriormente disponibilizada no canal do Tribunal no YouTube. Estão presentes para a sessão a doutora Raquel Iwazi, doutor Galderize Teles, doutor Rui Giraldi e o representante fiscal, doutor Pedro Abarão. Inicialmente, esclareço que o presidente da Câmara teve que se ausentar hoje, de forma que conduzirei a sessão. Vamos começar pelo processo que tem pedido sustentação oral. O processo é o 40.48.728, Empório Médico Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares, de relatoria da doutora Raquel. O doutor Alexandre está aqui para fazer a sustentação oral, então peço para a doutora Raquel ler as acusações, para posteriormente a gente passar a palavra para o patrono. Obrigado. Doutora Raquel, a câmera está desligada também, tá? A câmera e o microfone. Está desligada a minha câmera, doutor Mauro? Porque aqui ela parece ligada para mim. Está desligada? Tá. Nossa, todo esse tempo eu achei que ela estava ligada. Deixa eu ver, eu acho que eu vou, se você me permitir, eu vou ter que sair e entrar novamente para tentar fazer ela funcionar. O que você acha? Tá bom? Tudo bem. Um minutinho. Vocês me veem? Não. Tá, eu vou... Então, doutor Mauro, eu vou me logar pelo celular. Tá bom. Tá, só um minutinho. Agora vocês me veem?
Me vem, né? Doutor Mauro, está me vendo? Agora sim. Sim, doutor. Sim, agora sim. Então, eu vou ficar aqui com o celular e também com o computador, então eu peço só compreensão de vocês aqui, que eu vou tentar me enquadrar. Tá bom. Eu vou fazer a leitura aqui do relatório. Trata-se de autos de infração lavrado sob as seguintes acusações fiscais. Inicialmente, senhores, eram 4 acusações fiscais, no entanto, 3 delas sequer foram objeto de defesa ou de contestação, porque desde o início o recorrente admitiu como sendo procedentes e fez o pagamento dessas 3 acusações fiscais, de modo que restou apenas uma acusação fiscal, que é a do item 3. Por isso, vou me limitar apenas à leitura desta acusação fiscal, tá? Que é o item 3 do auto. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$ 8.848.088,93 no período de 3 de janeiro de 2012 a 31 de 12 de 2013, consoante especificado no demonstrativo de folhas 235 a 448, cuja utilização do crédito indevido para efeito de cobrança de juros moratórios está demonstrada às folhas 530 e 531, relativamente ao ICMS destacado em notas fiscais eletrônicas emitidas com o propósito de documentar a entrada de mercadorias anteriormente remetidas a estabelecimentos não contribuintes do ICMS, hospitais, em hipótese não contemplada pelo inciso 1 do artigo 63 do RICMES, conforme se comprova pelas cópias dos documentos e livro fiscal de folhas 449 a 529 e 536 a 3003, com as explanações das notas fiscais explicativas de folhas 227 a 234, infringência aos artigos 59, 63, inciso 1, a linha A, e 452, todos do regulamento, com penalidade prevista no artigo 85, inciso 2, a linha J. Então, esta é a única acusação fiscal remanescente deste auto de infração. Como eu já informei, o recorrente admitiu serem corretas as acusações fiscais referentes aos itens 1, 2 e 4, motivo pelo qual realizou o pagamento dos respectivos créditos tributários, os quais foram extintos nos termos do 156, inciso 1 do CTN. Essa confirmação já foi feita em diligência, tá? A defesa apresentada limitou-se a contestar o item 3, alegando, dentre outros argumentos, que o fisco teria ignorado a operação completa de remessa consignada, que efetuou o débito do imposto quando da remessa dos materiais aos hospitais e clínicas não contribuintes do ICMS, que quando do seu retorno teria apropriado a exata proporção do valor que foi destacado na remessa, nos termos dos artigos 465 e 468 do regulamento e do ajuste do CNF 11 de 2014. A douta DTJ não acolheu os argumentos do recorrente e julgou procedente o lançamento do item 3, remanescente, por entender que o creditamento levado a efeito não está contemplado pelo artigo 63, inciso 1 do regulamento, o que teria afrontado os artigos 59, 63, inciso 1, a linha A, e o artigo 452 do regulamento. O ilustre julgador monocrático entendeu que o recorrente adotou indevidamente a sistemática aplicada às operações de remessa consignada, já que esta requer necessariamente que tanto o remetente quanto o destinatário sejam comerciantes e cumpram as disposições dos artigos 465 e 469 do regulamento, e que não houve operação mercantil, mas venda a consumidor final. Segundo consta da decisão recorrida, o creditamento seria permitido se tivesse havido devolução decorrente de garantia ou troca do produto, nos termos do artigo 452 do regulamento, que condiciona o crédito à prova cabal da devolução e que o retorno se verifique dentro de 45 dias contados da saída da mercadoria, no caso de devolução para troca, ou dentro do prazo previsto no documento respectivo,
tratando-se de mercadoria devolvida em virtude de garantia. Quanto ao ajuste CNF 11 de 2014, a douta DTJ entendeu pela sua inaplicabilidade, por tratar-se de norma editada posteriormente à ocorrência dos fatos geradores e em razão de albergar apenas as próteses e implantes médico-hospitalares. Inconformado, o recorrente interpôs recurso ordinário de folhas 8818 a 8864, assim como a douta representação fiscal apresentou contrarrazões de folhas 8874 e 8890. Em 28/10/2016, o recorrente apresentou memorial de folhas 8905 a 8989, acompanhado de documentos assim denominados. Documento A, não cumulatividade do ICMS. Documento B, desfazimento de uma operação. Documento C, natureza da operação. Documento D, demonstrativo das operações. Documento E, consignação mercantil. Documento F, boa-fé. Documento G, ajuste CNF 11 de 2014. Documento H, respostas a consultas. Documento I, ineficácia técnica. Documento J, capitulação da infração e da multa. O recurso ordinário foi originalmente distribuído à colenda 11ª Câmara Julgadora, que em 9 de fevereiro de 2017 converteu o julgamento em diligência a fim de oportunizar o contraditório e a ampla defesa à representação fiscal em relação aos documentos juntados às folhas 8906 a 8989. A representação fiscal assim se manifestou às folhas 9003 a 9011, bem como o agente fiscal autuante se manifestou às folhas 9015 a 9019 e novamente a representação fiscal às folhas 9021 a 9032. O recurso ordinário foi redistribuído para a colenda 14ª Câmara Julgadora, que, em decisão unânime, negou provimento ao apelo sob os fundamentos indicados na decisão recorrida. O recorrente interpôs recurso especial. A douta representação fiscal apresentou contrarrazões. E a colenda Câmara Superior deste egrégio tribunal, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso, tendo o acórdão recorrido sido anulado para que outro seja proferido. A Câmara Superior entendeu que a decisão proferida pela 14ª Câmara Julgadora teria sido omissa no tocante à aplicação retroativa do ajuste CNF 11 de 2014, com fundamento no artigo 106 do CTN, bem como em relação ao seu caráter de manual de procedimentos, que já foi reconhecido pela Consultoria Tributária do Estado de São Paulo nos termos das respostas à consulta números 3966 de 2014 e 22.840 de 2021. Diante disso, suspendo o relatório para oitiva das sustentações orais. Este é o relatório, presidente. Obrigado, doutora Raquel. Então, doutor Alexandre, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Fica à vontade. Obrigado, bom dia a todos ainda, que eu ainda não havia cumprimentado. Doutor Rui, agradeço aí pela palavra, doutor Mauro. E, em linhas gerais, vou procurar aqui ser breve para que os ilustres julgadores, inclusive, compreendam a situação fática e a gente consiga, né, trazer isso para dentro dessa hipótese aqui normativa que temos. Gostaria também de deixar claro aqui a boa-fé da empresa. O senhor Luiz Ferri está aqui também nos acompanhando, está logado aqui conosco também. E, em linhas gerais, então, vamos falar aqui primeiramente das atividades da recorrente. A recorrente ela tem por objeto, por atividades, disponibilizar instrumentos e materiais para uso médico e cirúrgico, tá? Tanto para órgãos públicos quanto para entidades privadas. E nas operações internas e interestaduais, ela remeteu esses materiais hospitalares para clínicas, para convênios e hospitais e consignou nas notas fiscais de saída de mercadoria, no campo da natureza da operação, como remessa em consignação, com um detalhe de que todas essas remessas sofreram o destaque de ICMS se as operações foram tributadas. Então, todas as operações tributadas, houve o destaque e o recolhimento do ICM.
Um segundo ponto, eu chamo aqui a atenção dos julgadores de que a recorrente, tendo destacado, né, o ICMS em todas as suas remessas consignadas, ela se creditou do ICMS somente das mercadorias que retornaram ao seu estabelecimento por ausência da comercialização desse produto. Então, a recorrente, ao remeter esses materiais em remessa mercantil consignada e debitando o valor a título de ICMS, ela se creditou exatamente na proporção daquilo que retornou por ocasião da ocorrência de inexistência dessa comercialização. E é muito importante que a gente deixe aqui também já salientado que todas essas operações ocorreram dentro de um mesmo mês. Então, em contrapartida, a recorrente, quando efetua a venda da mercadoria, ela emite a nota fiscal, com a indicação no campo próprio de que é uma nota fiscal de simples faturamento. E aí sim, aqui sem o destaque do imposto. Prosseguindo ainda, importante deixar claro, já falamos, mas isso é um ponto fundamental para a elucidação aqui deste contencioso administrativo, que o procedimento praticado pela recorrente, dentro aí da sua atividade econômica, que todas essas operações de saída e de entrada, ou seja, de remessa consignada e de retorno, elas aconteceram dentro do mês do regime periódico de apuração a que estão submetidas. Isso é um detalhe muito importante. E a recorrente, então, adotando esse procedimento de consignação mercantil, ainda atuou dessa forma por uma expressa exigência dos órgãos públicos. Inclusive, foram juntados aí alguns editais de licitação, inclusive um edital de maneira expressa aí da Faculdade de Medicina de Marília, onde a recorrente, ao participar desses certames licitatórios, comercializando aí junto a hospitais públicos esses instrumentos para uso médico e cirúrgico, o próprio Estado, através desse certame licitatório, ele contratou com a recorrente, deixando expresso no edital que o regime de contratação nessa espécie, ele é exatamente de uma consignação mercantil. Portanto, a recorrente fez o uso desse instituto em observância ao próprio edital, em observância à própria vontade do Estado. Feitas essas considerações, a gente traz aqui como fundamento, né, o princípio da retroatividade benigna da lei tributária, que está previsto lá no artigo 106 do Código Tributário Nacional, por conta de que nós estamos tratando aqui de operações que aconteceram no ano de 2012 e 2013, e no ano seguinte tivemos a edição do ajuste CINIEF 11 de 2014. No caso, a conduta da recorrente aqui foi ilibada. Nós não tivemos aí nenhum vício de dolo, de fraude, de simulação. Inclusive, isso foi até referendado no acórdão do recurso ordinário. Todas as operações de saída, elas foram acobertadas por nota fiscal, com o destaque do ICMS, e escrituradas nos livros fiscais. E por óbvio que nós estamos aqui falando de um ato que não está ainda definitivamente julgado, tanto que estamos aqui nesse contencioso. Sendo assim, julgadores, é de rigor a aplicação, neste caso, do ajuste CINIEF 11 de 2014, que exigiu um regime especial para a remessa interna interestadual justamente de produtos médico-hospitalares, que é o caso dos autos, que é o caso da recorrente. Importante também salientar que esse ajuste CINIEF, ele somente exclui os medicamentos, o que não é o caso das atividades da recorrente, já que nós estamos tratando aqui de produtos relacionados a implantes e próteses médico-hospitalares. Feitas essas considerações, fui muito breve com os julgadores, e em face, então, desses fundamentos jurídicos e dessa situação fática, a recorrente, né, requer para essa colenda quinta Câmara Julgadora que se declare aí a insubsistência do lançamento tributário, ainda que de maneira tardia, e que se faça justiça em virtude aí dos procedimentos legítimos que foram adotados pela recorrente. Eu agradeço pela atenção e finalizo aqui a minha sustentação oral.
Obrigado, doutor Alexandre. Primeiramente, pergunto se a doutora Raquel tem algum questionamento ao patrono. Doutor Alexandre, quando o senhor juntou ao processo o memorial, trazendo com ele diversos documentos por ocasião do julgamento do primeiro julgamento do recurso ordinário, dentre esses documentos, dentre todo esse material, o senhor juntou os documentos folhas 89.3 a 89.46, denominado demonstrativo analítico do procedimento. Se o senhor puder detalhar um pouquinho, porque ali eu queria entender se você, onde você, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse demonstrativo. Acho que é um demonstrativo importante até para compartilhar com os colegas, né? É um caso que já teve todo o seu desenrolar pelo processo por este tribunal, foi até as câmaras superior, agora retornou. Então, não sei se o senhor agora está familiarizado com ele, mas é um documento que eu reputo ser importante. Então, se o senhor puder detalhar um pouco sobre esse demonstrativo de folhas 89.23 a 89.46, eu acho que é importante, até para que eu possa também ter mais domínio sobre ele, né? Eu já externo aqui a vocês que eu estou em processo de elaboração do voto. Eu preferi, primeiramente, ouvir a sustentação oral das partes, eu acho isso extremamente relevante, sobretudo em razão do caso ser um caso bastante volumoso, um caso que tem muitos documentos, já foram feitas inúmeras manifestações, diligências, então eu acho importante, eu entendi por bem ouvi-lo primeiro, e eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais sobre esse demonstrativo analítico. Seria possível? Claro, sem problemas, doutora. Bom, a demonstração que a doutora se refere é justamente nesse sentido, tá? E vai de encontro àquilo que nós fizemos aqui na sustentação, para que fique claro e comprovado que todas as remessas consignadas em que foi destacado o ICMS nas operações tributadas, nós tivemos o retorno, né, das mercadorias que não foram comercializadas dentro do mesmo mês. E, portanto, esse retorno da mercadoria não comercializada é que houve o crédito pela recorrente. Então, nesse demonstrativo, deixamos claro que essas operações aconteceram dentro do mesmo mês e que, portanto, as mercadorias que foram vendidas, houve a emissão da nota fiscal de simples faturamento. Então, essa é a finalidade da demonstração desse relatório, doutora. Tá certo. Ali não se fez, então, uma verificação nota a nota, né? Baseado no levantamento do próprio fiscal, do confronto do que foi debitado de ICM e do que foi creditado, efetivamente. Sim, as operações nota a nota foram realizadas, sim, tá? Um demonstrativo analítico, isso juntado inicialmente com a defesa, e essas folhas que a doutora se refere são demonstrativos a título exemplificativo. Então, ali não estão discriminadas todas as operações nesse demonstrativo específico, né? Das folhas aí 89, 36, 37, mas a demonstração de que todas as operações aconteceram no mês, isso sim está juntado aos autos com a defesa. Tá. Eu só tenho mais um questionamento, presidente, que eu acho que é um ponto bastante importante. O ajuste CNF, ele trata da concessão de regime especial na remessa interna e interestadual de implantes e próteses médico-hospitalares para hospitais e clínicas. Eu compulsei os autos, ainda estou trabalhando no processo, é um processo, como eu disse, bastante volumoso, e, obviamente, não consegui referenciar todas as notas, efetivamente, mas já estou manuseando as notas. E eu identifiquei algumas notas com a descrição de implantes, mas nem todas eu vi que são implantes, né? Tem vários descritivos que falam
kits bariátricos, enfim, usam outros termos, né? Vocês chegaram a pontuar quais são as notas que tratam efetivamente de implantes e próteses? Doutora Raquel, se me permite, esse exemplo, inclusive, citado pela doutora, também são produtos com a conotação de implantes. Inclusive, o senhor Luiz Ferri, né, que é o diretor da empresa, também aqui presente, acredito que ouvindo, se for necessário, ele consegue até esclarecer de uma maneira mais percussiente essa especificidade dos produtos. Entanto, que fique claro que a recorrente ela não trabalha com medicamentos. E aí, dentro da sistemática, da normativa do ajuste CNF, a gente está tratando realmente de produtos que são implantes e não medicamentos, apenas esse esclarecimento, tá bom? Tá joia. Presidente, eu acho que eu me dou por satisfeita em relação à sustentação oral. Tá certo. Obrigado, doutora Raquel. Mais alguém tem algum questionamento ao patrono? Tá certo. Então, doutora Raquel, a gente vai... A senhora não vai proferir o voto hoje, né? Presidente, eu não vou proferir o voto hoje, eu estou trabalhando nele ainda, vou revisitar sobretudo esse demonstrativo que o patrono comentou que teria sido juntado juntamente com a defesa, e em breve eu concluo o voto e a gente retoma o julgamento. Tá certo. Então, eu vou devolver o processo para a pauta. Doutor Alexandre e o doutor Luiz Ferri. Então, o processo volta numa nova sessão, e aí sim, para a doutora Raquel proferir o voto dela. Nessa sessão, a princípio, não haveria uma nova sustentação oral, mas pode ficar à vontade para estar presente na sessão também e fazer eventuais esclarecimentos de fato também. E provavelmente a presidência vai estar com o Dr. Samuel também, então talvez seja necessário alguns esclarecimentos realmente, já que ele não está presente na sessão. Tá bom? Tá certo, doutor Mauro, agradeço aí pela informação e agradeço aí pela atenção de todos vocês, doutor Galderiz, doutora Raquel, doutor Rui e doutor Pedro. Me permita, por favor, bom dia a todos, eu não cumprimentei-os anteriormente. Eu agradeço pela atenção e também me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Isso para a gente é muito importante e o que for necessário a gente fica à disposição para esclarecimentos. Tá certo. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz. Bom trabalho. Obrigado. Então, o processo foi devolvido para a pauta. Passamos ao próximo processo. Processo da Polware International Shopping Guarulhos Comércio de Confecções, 4.119.183. Eu sou o relator desse processo. Pessoal, com licença de todos, estou me desligando aqui e me despedindo, viu? Um ótimo dia para vocês. Fica à vontade, doutor Alexandre. Até logo, tchau, tchau. Tchau. Só uma dúvida, o processo da Empório, ele foi devolvido para a pauta ou ele foi devolvido? Eu devolvi para a pauta, mas você consegue fazer a edição, se eu não me engano. Você poderia devolvê-lo para mim? Já devolvi. Mas na prática não tem muita diferença, não. A única diferença é que você não vai precisar enviar de novo o processo para a pauta. Tá bom. Mas você consegue fazer a edição do voto. Se eu não me engano, você consegue fazer a edição do voto normalmente. Ok. Não há pedido de sustentação oral. E acredito que não há
nenhum representante da empresa, né, presente. Então, vou iniciar os debates, vou colar o meu voto aqui. O voto já está disponível para quem quiser acompanhar. Vou fazer uma breve introdução do relato, já que não há sustentação oral. Então, é um auto de infração, acusação de falta de pagamento no ICMS nos meses de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, decorrente da entrega de GIAs com valor de imposto a recolher em importância inferior ao que estava descrito no livro da FD. O contribuinte, no recurso ordinário, em primeira instância, o auto restou mantido e no recurso ordinário, a autuada alegou que, nos termos da Lei Complementar 1320 de 2018, não foi lhe dada oportunidade para regularizar os equívocos cometidos, não foram observados procedimentos da Portaria CAT 115, no tocante ao controle de qualidade. Alegou também que a acusação é frágil, pois a diferença apurada decorreu da escrituração a menor na FD de crédito no período e que os juros deveriam ser limitados à taxa Selic. Então, passando ao voto, trata-se de auto de infração de falta de pagamento de ICMS, tendo em vista a escrituração a menor em GIA do valor a pagar resultante da escrituração fiscal digital. Inicialmente, rejeitou a alegação de que a autuada, nos termos da Lei Complementar 1320 de 2018, traria obrigatoriedade de a Fazenda notificar seus contribuintes a se autorregularizarem. Tal lei em nenhum momento trata tal ato como obrigatório. Em verdade, parágrafo 1º do artigo 14 da lei aponta expressamente que, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser intimado. Tal interpretação fica ainda mais clara, já que o artigo 15 estipula obrigações para a Secretaria da Fazenda, e o que a autuada alega não se encontra em tal artigo. Por fim, ainda cabe destacar que o parágrafo 1º do artigo 14 se refere a indícios de irregularidades. No presente caso, não houve indícios de irregularidades, mas a constatação delas. Também descabida a alegação de nulidade do auto-infração por suposta inexistência do procedimento de controle de qualidade. Controle de qualidade é um procedimento para melhorar a eficiência na lavratura dos autos de infração, visando impedir que autos que contenham nulidades permaneçam. No entanto, a sua falta, ainda que fosse o caso, não traria a nulidade no auto de infração por si só, uma vez que este contém todos os requisitos estipulados pelo artigo 142 do CTN, ou seja, determinou a matéria tributável, calculou o montante de tributo devido, identificou o sujeito passível e propôs a aplicação da penalidade cabível. Também não há que se falar em boa-fé no presente caso, uma vez que a autuada sequer traz justificativas ou explicações para as infrações, além de que, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente, conforme o artigo 136 do CTN. Com relação ao mérito, a autuada alega que a diferença apontada é proveniente de erro na escrituração de crédito na FD e não há falta de débitos na GIA. No entanto, cabe destacar que a responsabilidade pelas informações declaradas em GIA e FD é do próprio contribuinte, e esses constituem prova contra ele. Assim, para desconstituir a presunção criada pelos livros, a autuada deveria apresentar provas do alegado. Porém, apenas alegou que o total de créditos estava menor, sem apontar valores e apresentar provas. Dessa forma, não havendo provas para corroborar as alegações do contribuinte, a autuação deve ser mantida. Por fim, a alegação de limitação da taxa de juros, dos juros à taxa Selic não pode ser acatada, uma vez que foi imposta conforme lei vigente e eficaz, não cabendo a esse tribunal afastá-la nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Destarte diante do exposto, conheço do recurso ordinário, porém nego-lhe provimento, mantendo-a em inaugural. Como voto, eu vou só fazer alguma edição de alguns erros aqui de português, mas fica à disposição caso alguém queira
Certo, então o voto já está disponível. Vou registrar aqui. Certo, então estou votando pelo desprovimento do recurso ordinário. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Doutor Rui, aí na tela deve ter aparecido algum botão para confirmar a presença, algo assim. Certo. Iniciando a votação. E agora deve ter aparecido uma opção para escolher o voto a seguir. Acho que deve ter apareceu o escrito voto do relator, alguma coisa assim, e abaixo acho que o meu nome de novo num quadrinho com opção para marcar uma bolinha. Doutor Rui, o doutor está com o microfone fechado. Se puder abrir para a gente poder ajudá-lo. Me desculpe, eu desligo por precaução e acabo esquecendo de voltar. Então, seria a minha vez de proferir o voto? Isso. Se o senhor concordar com o meu voto, é só marcar a bolinha. Acho que tem o meu voto aí em algum lugar, escrito Isso, Mauro, voto. e aí opção de marcar a bolinha ao lado. Isso, e gravar. Então, clico em gravar. Isso. Correto. Bom, então, por unanimidade, prevaleceu o meu voto negando provimento ao recurso ordinário. Assim, encerrando o julgamento desse processo. E encerrando a sessão. Então, Oswaldo, quando quiser pode encerrar a gravação.